Bom dia, sétimo ano, como estão todos? Na nossa aula de arte de hoje, a gente vai dar início à nossa segunda unidade. E na nossa segunda unidade, a gente vai falar sobre o Renascimento, tanto sua influência na arte quanto na cultura, né? Mas vocês já ouviram falar de Renascimento? O que vocês acham que é Renascimento? Quando vocês escutam essa palavra, o que lhe vem à mente? Então vamos lá. O Renascimento foi o nome dado ao movimento artístico e intelectual que teve início no meado do século XIV na Itália. Posteriormente foi difundido por toda a Europa, graças também ao desenvolvimento da imprensa de Gutenberg. Antes de estudarmos com mais profundidade o período, renascentista e sua influência duradoura na arte, vamos analisar um pouco sobre o contexto sócio-histórico, cultural e artístico da Europa da Baixa Idade Média, sobretudo, da Itália. No século XIV, a Itália não era um país. Na verdade, as cidades como Florença e Veneza, elas eram chamadas de cidade-estado, estabelecendo assim uma relação ampla com o Oriente, mas uma relação comercial, via mar Mediterrâneo. E cresceram muito economicamente, fazendo dos seus comerciantes homens cada vez mais poderosos e ricos. Mas durante esse período, com amplo desenvolvimento comercial e o fortalecimento de grandes barcos e expansão de tecelagem, a Itália se urbanizou mais que o restante de toda a Europa, né? Foi uma urbanização bem maior do que o resto do continente europeu. Isso fez com que muitos artistas fossem contratados por ricos comerciantes e pela Igreja Católica para pintar igrejas e prédios públicos. A maioria dessa pintura, na verdade, ela apresentava sempre temas religiosos, como a figura de Cristo, como habitualmente ocorria na Idade Média. No entanto, a partir de 1300, artistas italianos considerados mestres passaram a praticar experimentos que mais tarde alteraria profundamente a matriz estética da arte europeia. Cimabue foi um pintor florentino considerado o último, pintor italiano a produzir uma arte bizantina. No entanto, mesmo como representante de figuras sagradas ao molde da arte medieval, o que ele fazia? Ele começou a fazer experimentos em seus trabalhos, com tempera em madeira, procurando dar uma certa ideia de volume, de espaço mais real nas obras da representação figurativa, ainda somente nos elementos secundários, da pintura, como livros, cadeiras, roupas, sem humanizar muitos gestos da sua pintura, os gestos das faces das pinturas. Um dos seus grandes discípulos, que a gente estudou até na unidade passada, foi Giotto, que avançou nesses experimentos e representou a cena de maneira mais horizontada, mas com sugestão de profundidade, com os corpos humanos, com volume, na verdade. Essa evolução de espaço e profundidade comparada às pinturas de maestra feitas, que na verdade maestras eram a representação da Virgem Maria com o menino Jesus no colo, era sempre o tema bem pitoresco e muito comum na Idade Média, Então, como eu falei, a Idade Média tinha muito essa relação da arte com o sacro, o sagrado, Como o Giotto criou sensação visual nos corpos pintados? Como será que ele fez isso? Ele usou uma técnica chamada chiaroscuro, uma palavra italiana que significa claro escuro, ou seja, ele usou um efeito de luz e sombra, para dar uma representação, uma sugestão de profundidade naquela obra, como a representação dos anjos em torno da Virgem Maria, que trazem também a questão da externa estar sempre na horizontal, a cena sempre estar na horizontal. Outro fato histórico nesse período é a peste negra, que também era conhecida como peste bubônica, que vitimou um terço da metade da população europeia. Em 1348, essa pandemia matou a metade da população de Siena e Florença.
né? Nesse período, a Igreja Católica tinha grande poder e influência social e considerou, né, a doença como estar um castigo que Deus deu para aquela sociedade, em razão de a população ter se preocupado demais com as questões materiais, com o acúmulo de dinheiro e de prazeres físicos e se afastando de Deus. Assim, as pinturas também foram acusadas de se afastarem de Deus, pois a experimentação artística trazia humanização às figuras sagradas, né? Considerava-se isso um absurdo naquela época, um abuso para a igreja. E a peste negra para a igreja foi o castigo. Nesse clima apocalíptico, houve um retorno artístico à estética medieval e às pinturas da figura sagrada sem perderem, né, os experimentos de volume. Qualquer dúvida sobre a nossa aula de hoje é você perguntar. Eu estou passando atividade para vocês, tá no módulo, viu? As questões é só ver o módulo direitinho que vocês conseguem responder. Tá certo? Forte abraço para vocês, bom estudo.